Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula. A aula de hoje a gente vai dar continuidade, ao tema que nós estávamos sobre termologia. E agora a gente vai para a aula 3, tá? Sobre calorimetria. Então vamos lá, vamos entender um pouco a diferença entre calor sensível e calor latente. Quem que é o calor sensível, pessoal? O calor sensível ele também é conhecido como calor específico sensível. É uma grandeza física que ela está relacionada com a variação da temperatura de um corpo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Uma barra metálica. Essa barra de ferro, metal, enfim, eu coloco no fogareiro. Esse fogo começa a esquentar essa ponta. E aí, esse calor, ele vai modificando a temperatura da barra. Então, o que eu consigo observar? O calor sensível é exatamente isso. É quando eu tenho o aquecimento, no caso aqui da barra de metal, porém eu não mudo a composição dele, ok? Então, o que eu consegui observar aqui? Que nesse exemplo, o calor ele simplesmente se propagou por meio de uma condução térmica. Essa temperatura, ela vai resultar no aumento da temperatura do material, mas o material ele vai permanecer sólido, tá certo? Eu não mudo o estado físico dele. Na fórmula da aula anterior, o que nós aprendemos? Essas duas formas de calor sensível, calor específico e capacidade térmica, tá certo? Quando eu junto essas duas fórmulas, eu tenho uma terceira fórmula, que é essa fórmula aqui embaixo. Eu fiz para vocês, só para vocês entenderem, tá? Como que vai surgir essa fórmula. Ó, o que eu tenho aqui? No lugar, vocês percebem que eu tenho o calor específico, né? Esse Czinho. E no lugar da capacidade térmica, eu coloco o Q sobre Δθ, ó. Q sobre Δθ. E aí eu vou ter essa nova fórmula. Quem que é essa nova fórmula? Existem alguns nomes legais para vocês decorarem fórmula. Essa eu gosto de chamá-la de Q-macete, tá? Esse Δθ vai ser minha variação de temperatura, por isso que chama Q-macete de temperatura. O Q, quantidade de calor, sempre estará em calorias. O M é a minha massa, ela sempre estará em gramas. O seu calor específico, que estará em caloria por grama graus Celsius. E o Δθ é a minha variação de temperatura, que sempre estará em graus Celsius. Uma coisa que eu vou sempre falar para vocês é ficarem muito atentos às unidades de medida. Porque quando vocês estão trabalhando um problema, por exemplo, o problema te passará números, valores. E se você não consegue identificar pelo problema o que ele está dando para você, você consegue identificar utilizando a unidade de medida, esse sobrenome do número, tá certo? Por isso que tem essa importância de vocês saberem a unidade de medida de cada um dos itens. E ao mesmo tempo, vocês precisam estar muito atentos ao que o problema está dando, que nem aqui, ó, ele deu uma massa em gramas, tem que estar em gramas. E se estiver em quilo, você tem que transformar, senão o problema está errado. Aqui eu tenho graus Celsius, e se por acaso me der em Fahrenheit, eu tenho que transformar, tá bom? Então, tem essa importância de vocês saberem as unidades de medida. E aí eu tenho o calor latente. No calor latente, o estado físico da substância ela é modificada, que nem no calor sensível, ele permanece o mesmo. A outra diferença que tem entre os dois é a temperatura. No calor latente, independe da temperatura do corpo, enquanto no calor sensível ele a considera, tá certo? Um exemplo é meu cubo de gelo. Então, o que eu tenho? O calor latente é o derretimento do cubo de gelo ou a evaporação da água. Em ambos os casos, a temperatura ela permanece a mesma. Eu coloquei para vocês esse quadro, vocês devem lembrar das suas aulas de ciências, quando vocês estudaram as mudanças físicas da matéria. Então, eu tenho a sublimação, então assim, quando eu vou da minha fusão para minha vaporização, a minha temperatura está aumentando.
da condensação para solidificação, a minha temperatura está diminuindo, tá certo? E aí agora eu vou cair na segunda fórmula que a gente vai utilizar, que é a minha fórmula que se chama Q mole, tá bom? Q é a minha quantidade de calor. Essa quantidade, ela pode estar em calorias ou em joule. A minha massa, ela estará em grama ou em quilo. E o calor latente é o L, que ela estará em caloria por grama ou joule por quilo. De novo, muito atenção nas unidades de medida, tá certo? Se por um acaso o problema me der joule e grama, eu vou ter que transformar. Ou eu jogo o joule para caloria e uso caloria por grama, ou eu transformo a grama em quilo. Eu vou utilizar sempre joule com quilo e caloria com grama. Tá certo, pessoal? Eu vou parar o vídeo por aqui, vou continuar um outro vídeo com os exemplos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.